Doutora, e o tal do laser? Tu tens lá na tua clínica? Para que que ele é indicado? Para que que serve? Vamos falar um pouquinho disso? O laser, existem vários tipos de laser, tá? Então, é como um celular. A cada ano, 2, as tecnologias vão evoluindo muito, né? E na minha clínica a gente tem 2 tipos de laser. Eu tenho o Eteria MX, que é uma plataforma que ela tem tanto para a tecnologia para melhorar a parte de vasinhos, poros dilatados, também para depilação definitiva, tá? E sim, e entre muitas outras utilidades. E agora, eu adquiri recentemente uma tecnologia nova, que é um dos papas, assim, dos lasers, né, que ele é chamado de Quantachrome. É uma tecnologia italiana, e essa tecnologia, ela tem mais de 50 indicações dermatológicas de tratamento. Muita coisa dá para fazer com essa tecnologia. Então ele é um laser chamado de laser, mas tem vários, é que laser é muita física, então é até um pouco não sei, acho que não é nem tão interessante ficar explicando cada ponteira, tudo como é que é. Mas, resumindo, ela pode ser tratado cicatrizes de acne, remoção de tatuagens, também para rosácea, que são aquelas veinhas vermelhinhas que a gente tem no rosto, né, os vasinhos no rosto, e ficam aquelas bochechinhas vermelhas, aqui na nossa região, diminui muito. Manchas do sol, melasma, não que o melasma tenha cura com o laser, porque o melasma não existe cura, mas ameniza muito. Até ontem foi no meu consultório fazer a revisão uma paciente que eu fiz já 4 sessões de laser para ela, para tratamento de melasma, ela está ficando muito satisfeita com o resultado. Não é com uma única sessão que a gente resolve tudo, mas ameniza muito com algumas sessões do melasma que praticamente tem pouca coisa hoje em dia para fazer para melasma com um resultado mais duradouro, né. E o melasma, agora que a gente tocou nesse ponto, eu sei que muita gente sofre com isso, né. E o que que acontece? Ele tá sempre ali, ele sai e ele volta? Como que funciona o melasma? É, o melasma é uma doença estética, mas é uma doença crônica. Então não existe uma cura: "Ah, vamos fazer esse tratamento e que vai te livrar do melasma". Não, isso não. O melasma é uma doença que tem que estar sempre em manutenção, através de tratamentos tópicos, peelings, uso de lasers também, mas o principal é o protetor solar, o filtro tão conhecido filtro solar, né. E hoje em dia até se fala de fazer a dupla camada de filtro solar. O que que é a dupla camada de filtro solar? Passar primeiro um protetor solar que seja incolor e por cima um protetor solar com cor, porque a gente sabe, se a gente pegar 2 protetores solares, por exemplo, 2 fatores 70, um com cor e um sem cor, aquele com cor da mesma marca, mesma fator de proteção, vai proteger mais do que aquele sem cor. Ah, o com cor protege mais? Protege mais do que o sem cor. Então se chama de dupla camada, primeiro passa o sem cor, espera uns 3 a 5 minutinhos e por cima aplica o com cor por cima. Não sabia disso, que protegia Aham, mais. protege mais. E essa coisa que a gente tá falando de protetor solar, né, de fator 30, fator 60, fator muda alguma coisa? Para peles que não têm problemas de melasma ou de outros tipos de mancha, o fator 30 para o 60, por exemplo, não vai mudar muita coisa. Mas se for pegar uma pele que tem melasma ou tendência de ter outros tipos de manchas também, ajuda bastante, porque não tem que pensar só no momento, tem que pensar numa pessoa que usa por 20, 30, 40 anos protetor solar. E essa porcentagem a mais que os protetores têm, fator 30 para o 60, para o 70, ou até hoje em dia que existe até fator 99, vai fazer diferença no final da vida, assim, no na vida, que eu quero dizer é depois de 20, 30 anos usando esse protetor vai fazer diferença sim. Nossa. Então, e aí para quem tem o melasma ou tem essas manchinhas crônicas, essas coisas, esse teu laser funciona para isso, para suavizar, Para digamos suavizar assim. muito essas manchas. Manchas do sol também, que são as melanoses solares, aquelas sardinhas, isso ajuda bastante. Linhas mais fundas, como as rugas, também ajuda, poros dilatados, cicatrizes de acne, também, que é muito difícil o tratamento de cicatrizes de acne, esse laser ele é bem potente, assim, ele funciona muito bem. Uma cicatriz de acne, por exemplo, sai completamente a mancha? Ah, é que não são manchas de cicatrizes, são aquelas profundidades, tipo os buraquinhos que ficam na pele das cicatrizes de acne, elas amenizam bastante. Nossa, que legal. E estrias, também funciona para E estria? estrias também, tanto as vermelhas ou violáceas, que a gente chama, como também as brancas. E conforme o tipo de ponteira que a gente usa, vai ajudar ou para um tipo de estria ou para o outro tipo. Então tem várias, é um aparelho que tem várias utilidades Isso aí é uma diferentes. plataforma com multifunções.
multifuncional. E é uma tecnologia da Itália, Da diferente Itália de de tudo. última geração. Que legal. E já tem isso no consultório disponível? Tenho no meu consultório em Caxias, nós já estamos com essa tecnologia. Que legal, nossa. E para fazer esses tratamentos com laser, existe algum cuidado específico no pré, no pós que tem que ser cuidado? Sim, dependendo da profundidade que vai ser feito o laser, da potência do laser, digamos assim, né? Existe sim cuidados no pré. Por exemplo, se a pessoa tem tendência de ter herpes labial ou alguma outra infecção na pele, onde vai ser aplicado o laser, é bom evitar ou fazer uma profilaxia, que a gente chama, que é um tempo antes de tomar uma medicação, ou antibiótico, ou antiviral, dependendo do probleminha que está tendo na pele, né, por alguns dias antes, ou o preparo da pele também, mas o mais importante é o pós, que é não se expor ao sol. Então agora é uma época ótima de aplicação de laser, porque nós estamos no inverno, e aqui na nossa região, na região sul do país, nós temos muito aquela cultura de aproveitar o máximo o sol, porque como nós não temos muito sol, quando temos ele, queremos aproveitar o máximo possível, não é verdade? Então, agora, então, no inverno, outono, inverno e início da primavera é a melhor época para fazer o laser. Então, Então, depois do laser, quanto tempo sem se expor ao sol? dependendo do laser aplicado. Se for um laser mais ablativo, assim, que daí causa uma abrasão da pele, que a pele vai ser removida completamente, tem que esperar 1 mês, até 3 meses para se expor ao sol. Mas esses lasers que a gente faz mais tranquilos, que eu digo assim, que também tem um resultado muito bom, mas que não são tão agressivos para a pele, no sentido de não remover tanto a camada superficial da pele, em torno de 15 a 20 dias já pode se expor ao sol. E esse de 3 meses, eu não posso caminhar na rua ou eu tenho que Não, pode caminhar na rua, só não pode, por exemplo, fazer uma viagem para a Europa, agora aproveitar o sol da Itália, o sol de entendi. Não Capri. dá para se jogar no sol. Isso, agora no inverno eu queria aproveitar o sol do continente onde agora, né, na América Uhum, do Norte, na Europa, que tem sol lá bastante agora, não porque é verão, não pode fazer isso. entendi. Então, mas esse sol de, vou passear 10 minutos com o meu cachorro na rua, não tem problema. Dependendo do horário tem que cuidar, mas sempre com filtro solar, mesmo que já esteja no finalzinho desses 15, 20 dias, tem que estar usando filtro solar. Entendi. O filtro deveria ser usado todos os dias. Por todos os dias, isso aí. Mesmo dentro de casa, eu digo às pessoas: "Ai, mas o meu trabalho é dentro de casa, eu trabalho em home office e não pego o sol". Mas não é só o sol que prejudica a pele. A luz visível, televisões, computadores, celulares, isso também tudo agride a pele, né. Então tem que usar sempre protetor solar. O ideal é todos os dias, mesmo naquele dia nublado que a gente Mesmo fala. nublado, chovendo e não só uma vez ao dia, umas 3 vezes ao dia. Nossa, Uhum. difícil, né, É, alguém mas fazer. Mas terei que criar o hábito. Eu sempre falo para meus pacientes: "Se tu usares 2 vezes ao dia, eu já fico feliz contigo", mas o ideal seriam 3 vezes ao dia. E agora, doutor, eu quero te perguntar sobre o tal do colágeno, né, que eu sei que tá super em alta também, tá todo mundo falando, né, vamos injetar colágeno, vamos fazer não sei o que com colágeno. O que que é o colágeno, pra gente entender, para o mais leigo entender, e como que tu usa ele no consultório, no dia a dia, né? Atualmente está em desuso, não em desuso que não se faça mais, mas cada vez em menor número de situações, a aplicação dos ácidos hialurônicos, dos volumizadores e mais o uso do colágeno, mas não é colágeno que a gente injeta, e sim bioestimulador de colágeno. Então são substâncias que vão produzir colágeno e elastina na pele, para tornar a pele mais firme, onde estar mais flácida e melhorar o contorno do rosto também. Então não é que se injeta colágeno, mas é para produção de colágeno e elastina na pele, que são as substâncias que firmam a pele, E o colágeno serve pra isso, pra fixar a pele. para firmar a pele. Uhum. Nossa, não sabia. E a história do preventivo e do corretivo, qual que é a É interessante diferença? essa tua pergunta, porque assim, hoje em dia também nós fazemos o que se chama de banco de colágeno, porque as pessoas pensam que só depois que está tudo caído, tudo flácido, é que está na hora de começar a produzir colágeno novamente. Porque depois dos 30 anos, a gente só perde colágeno, a gente não produz mais colágeno. Então, o banco de colágeno é justamente para isso. Existem pessoas que, com menos até de 30 anos, já estão fazendo esses bioestimuladores de colágeno, como, por exemplo, o Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio, o Sculptra, que é o ácido L-polilático, e existem outros no mercado também. Eu estou citando esses porque são os mais conhecidos, né? Então, esses produtos, eles são para fazer o banco de colágeno. O que que é o banco de colágeno? O banco de colágeno é aplicar uma seringa ou 2 seringas por ano
Para já ir evitando e já ir fazendo uma poupança de colágeno, para já ir evitando que a pele fique flácida. Então, Existe isso? existe isso antes dos 30 anos, até tem pessoas que fazem. Então eu que tenho 25, por exemplo, já poderia estar fazendo. Tem pessoas que com 25, 27 anos já estão fazendo, até menos. E isso vai essa bolsa, então ela vai evitando que o meu colágeno vá diminuindo muito rápido? Como que é? É que daí vai estimulando o colágeno, né, o banco de colágeno é para ir estimulando o colágeno, pra tu não ir perdendo colágeno, de que depois dos 30 a gente para de fabricar colágeno. Então se tu fizer esse banco de colágeno, tu já vai armazenando colágeno na tua pele. Que ótimo. E pra quem, por exemplo, passei dos 30 e não fiz, qual que seria a solução? Não é bem uma regra, porque na medicina não existe uma receita de bolo, né. Mas, por exemplo, uma pessoa com 30 anos, normalmente se faz uma seringa por ano. Com 40 anos, umas 2 seringas, daí de 2 a de 50 anos em diante, 3 seringas por ano desses estimuladores de colágeno, os bioestimuladores de colágeno, né. E daí isso é para firmar a pele, para melhorar o contorno do rosto. Ajuda também com as ruguinhas, a tal da Ruguinhas, a gente chama de dar um glow pra pele, um viço pra pele, então ele não vai te dar um volume, não vai volumizar teu rosto, ele vai te deixar com a pele mais jovem, sem ficar com bochechão, com queixão. que legal. Porque o botox, todo mundo na verdade não é botox, né? Ácido hialurônico. A toxina botulínica. Toxina botulínica é o nome da substância química, e botox é uma marca. É que acabou pegando o nome de Sim, botox. é a mais famosa, a botox. Tá. Mas qual que é a diferença então na prática pro botox e pro bioestimulador, por exemplo? São totalmente diferentes. O botox é uma substância, a toxina botulínica, né, é uma substância que ela paralisa o músculo onde ela foi aplicada. Então, por isso que daí a pessoa quando faz perto da área dos olhos, na glabela, na fronte, não faz mais a contração do músculo, porque ela paralisa aquela região ali, ela diminui a contração do músculo. Já o bioestimulador de colágeno é para produção de colágeno e elastina. Então o que que vai fazer? Vai firmar a pele. Então são coisas diferentes, uma para ou diminui a contração daquela região, a outra firma através da produção de novo colágeno. Tem um que fica mais natural do que o outro? Se bem aplicado, os 2 ficam ótimos e cada um tem uma localização específica no rosto para ser aplicado. Ah, é, não dá pra fazer no mesmo lugar. Perto dos lábios não é indicado de aplicação do bioestimulador de colágeno, já o botox nessa região aqui pode ser feito. No botox tem várias regiões mais, digamos assim, populares que ele é aplicado, no sentido, assim, de popular que eu digo que foram mais difundidas, mais divulgadas, mas existem lugares que as pessoas nem sabem e que podem ser aplicado botox. Exemplo? Por exemplo, para as bandas platismais, que é aqui no pescoço, tá, melhora aquelas linhazinhas que tem aqui, aquela quando a pessoa contrai, que faz muito contração do pescoço, dá para aplicar no pescoço e consequentemente melhora, fazendo essa aplicação, melhora o contorno facial. Com o botox, Com o isso. botox, porque não puxa para baixo o músculo, ele relaxa e melhora o contorno do rosto. Também dá para fazer para o DAO, que é o músculo depressor do ângulo oral, aquelas pessoas que ficam com a boquinha caidinha, puxando para baixo, faz também no rosto, né, numa região específica aqui no cantinho da boca, que também daí o sorriso dá uma erguidinha, que dá o cantinho da boca dá uma erguidinha. Dá para fazer também. Nossa, tem uma infinidade de opções. Dá para fazer também para a parte de enxaqueca, hipertrofia de masseter. O que que é hipertrofia do masseter? É um músculo que a gente tem na mastigação nas laterais aqui do rosto, bem perto da mandíbula, que assim, é assim, perto da parótida, que é a glândula que produz saliva no rosto, né, na boca. Que essa aplicação é para aquelas pessoas que têm o rosto muito quadrado ou que têm uma hipertrofia o que que é hipertrofia? É o aumento do músculo. Então daí o músculo está muito aumentado, com isso a gente aplica botox, ele dá uma diminuidinha, ele atrofia, consequentemente diminui o volume do rosto também. Nossa, que bacana. Uhum. Eu nem tinha ideia. E eu já vi falar que o botox ajuda pra quem tem bruxismo. Também para bruxismo, que é quando a pessoa arranja os dentes dormindo, para sorriso gengival, que é aquelas pessoas que quando sorriem erguem muito os lábios e aparece até a gengiva, consequentemente fica um sorriso um pouco inestético. Então dá para fazer esse para isso também, para empinar um pouquinho a pontinha do nariz. Tem muitas indicações. Que legal. Então tem vários segredinhos ali Sim. na estética, que bacana. E agora a gente estava falando do botox, mas qual que é a melhor as melhores regiões do rosto para aplicar o colágeno bioestimulador, né?
As melhores regiões, então, são nas bochechas, né, na parte aqui da parte para melhorar o contorno facial, como eu já havia citado, mas também tem regiões fora do rosto que dá para aplicar o bioestimulador de colágeno, como, por exemplo, no pescoço, que é um dos melhores tratamentos que tem para o pescoço, tá? Para as mãos, aquelas mãos que estão ficando com aquela pele fininha, que começa a aparecer os vasos, assim, uma pele bem atrófica, assim, ó, bem fininha, que parece uma sedinha, um papel, dá para fazer também. Dá para fazer na parte dos braços aqui, nessa que ficam as preguinhas no bíceps aqui, também dá para fazer. Dá para fazer acima do joelho entre outras regiões. E uma que está muito sendo feita agora também é para o bumbum, para dar aquela empinadinha no bumbum e firmar o bumbum. Também Sim, bota bioestimulador de estimulador colágeno. de colágeno no bumbum, associado com ácido hialurônico, fica muito bom. Tu faz esse procedimento também? Passo. Que legal, eu não sabia disso. Porque às vezes a gente acha que no corpo a gente só pode ir num cirurgião plástico, né, que não Não, é tem. porque isso não é invasivo, né, não é com corte, nada, a gente injeta ali no Muito melhor, local. né, porque tu não precisa fazer uma cirurgia, é uma coisa mais tranquila. Que legal. Claro que não é com uma única sessão, tem bumbuns que dá para fazer que fica um resultado muito bonito, outros ficam um pouco menos, não pela técnica, mas sim pelo formato do bumbum, pelo grau de flacidez, grau de celulite, ele é muito bom também o bioestimulador de colágeno até para correção de celulite, ajuda também. Então se eu quiser reduzir a minha celulite, eu posso fazer sessões de. Bioestimulador, associado com outras tecnologias, a gente pode fazer também. Eu acho que eu vou ter que marcar uns dias lá na doutora. E doutora, quais são os cuidados pós-procedimento de botox e do próprio bioestimulador de colágeno, né? Um é o oposto do outro. Enquanto o bioestimulador de colágeno, a gente tem que fazer massagem após o procedimento por uns 5 dias, 5 minutos, 5 vezes ao dia, para não ficar uns carocinhos, não ficar acúmulo de produto. O botox não se faz massagem nenhuma, tem que ficar uns 15 a 20 dias sem massagear, porque senão ele pode se difundir para áreas onde a gente não quer. Consequentemente, pode ficar assimetrias no rosto, indesejáveis, que ninguém quer ficar com o rosto diferente um lado do outro, né. Então um é totalmente diferente os cuidados em relação do outro. Uhum. Bioestimulador de colágeno tem Tem que massagear e com vontade, com vigor a massagem. Já o botox a gente não pode massagear. No passado não podia fazer atividade física, não podia tomar isso. A atividade física hoje em dia é normal, assim, pode fazer, pode sair do consultório e já ir fazer atividade física. já no mesmo dia? Pode. Antigamente tinha que ficar 24 horas sem fazer atividade física, sem fazer, uso de bebida alcoólica, sem deitar, por 4 horas. Agora não, agora é vida normal, só não fazer a massagem no local onde foi aplicado a toxina botulínica. Eu fiz o meu botox, posso sair do consultório para academia. Pode. Olha só, porque às vezes, muitas pessoas devem pensar: "Ah, vou me programar, porque eu não vou poder treinar, não vou poder fazer não sei um Sim. monte". Ou às vezes elas chegam no consultório: "Ó, doutora, eu já fui pra academia, posso fazer minha botox?" Eu: mas agora não tem mais problema, tu já poderia ter ido depois da aplicação ir pra academia". Mas por que isso? Mudou o produto? Mudou. Não, é que conforme no decorrer dos estudos, foram vendo que não mudava nada, fazer ou não fazer atividade física não ia danificar o botox, não ia ter algum prejuízo para a pessoa, nada. Então por isso que mudou a parte das indicações A medicina vai pós-procedimento. avançando Isso também, aí. né. Uhum. Legal. E sobre o preenchimento labial, também tem esses cuidados no pós? Qual que é? Eu oriento do meu consultório o preenchimento labial é que para qualquer preenchimento que a gente faça, qualquer procedimento com agulha ou com microcânula, que não deixe, se tiver animal de estimação, lamber o rosto ou passar a mão no animalzinho de estimação. Eu amo animais de estimação, tenho também, mas é que eles têm bactérias na saliva, então não deixar lamber. E nós também temos, todo mundo que tem saliva tem bactérias, né? Mas daí não deixar o animal de estimação lamber o rosto, porque como a gente fez as picadinhas, ficaram portas de entrada. Consequentemente, pode entrar bactérias e infeccionar o local onde foi feito o procedimento. E o preenchimento labial, a pessoa pode treinar depois, pode ir pra Pode academia? treinar, só a única coisa que pode inchar mais pelo fato da movimentação, do aquecimento do corpo. Então eu oriento que naquele dia que fez o preenchimento não faça atividade física. Não é uma contraindicação absoluta, mas é melhor não fazer naquele dia. Uhum. E a história de beijar na boca após preenchimento labial? Mesma coisa, saliva, é melhor evitar, né.
E quanto tempo, assim? 24 horas. Ah, é só 24 Sim, horas. depois já pode beijar à vontade. Tranquilo. Doutora, e como que a gente pode combinar diferentes tratamentos, né, porque a gente estava falando aqui de diversas opções. Como que a gente pode combinar as melhores opções para chegar nos resultados mais tops, assim, mais naturais, né? Na minha opinião, eu acredito que vai ter que alinhar o paciente com o médico, né. Na clínica, o que que nós fazemos? A primeira coisa é conversar com o paciente e ver qual é a principal queixa dele. Se é a parte das ruguinhas, se é a parte de mancha, se é a parte de flacidez. E daí, conforme o que o paciente está se incomodando mais, eu analisando o paciente, a gente entra num consenso. A gente começa com um protocolo e depois vamos partindo para os outros protocolos até chegar no resultado final ideal que o paciente deseja. Eu posso fazer, por exemplo, um bioestimulador de colágeno mais um botox? Posso? Pode fazer até no mesmo dia. A gente pode fazer no mesmo dia, por exemplo, o paciente tem flacidez e linhas de expressões. Se a gente pode começar fazendo, por exemplo, a tecnologia, né, o Ultraformer, por exemplo, numa região, e naquela mesma área a gente faz o bioestimulador de colágeno em seguida. E o botox na outra região também. Então, no mesmo dia, pode fazer mais de um tipo de procedimento. Não teria problema. Não teria problema. Até a gente tem alguns estudos que o resultado é superior fazendo no mesmo dia do que fazendo em períodos separados. Nossa, olha que interessante. Uhum, porque daí estimula mais o colágeno no local. Fazendo ele o botox, por exemplo. O Ultraformer e o bioestimulador de colágeno no mesmo momento. Aí o próprio Ultraformer ajuda a reforçar o resultado. Porque ele também é para estímulo de colágeno, né. Tudo vai da avaliação do paciente no pré, Isso para aí. poder organizar. E tem muitos casos, assim, de o paciente chegar lá e dizer: "Doutora, eu quero fazer um botox aqui", e tu olhar pra pessoa e dizer: "Mas pra ti vai funcionar melhor outra coisa". Eu sempre tento direcionar para aquilo que eu sei que vai ficar melhor o resultado, mas se o paciente: "Ah, não, eu só quero fazer botox nos olhos", eu vou orientar: "Olha, só o botox nos olhos não seria o ideal, teria que fazer das outras áreas para ficar mais harmônico, né, ou associar com hidratação injetável, que é uma outra técnica que a gente usa, que é um ácido hialurônico bem fininho que a gente aplica na área dos olhos aqui, se chama de Skin Booster, ou então uma outra marca que é o Skin Vive, que é o que eu uso mais na clínica, né, que é da mesma marca de outros preenchedores que eu gosto também, que é uma hidratação injetável que a gente usa na região dos olhos, ao redor da boca, naquele código de barras, nessa regiãozinha aqui, e no hashtag que tem aqui que fica aquelas ou então ou as ruguinhas em acordeon, né, em o Wi-Fi, tem vários nomes que estão falando hoje em dia para essa regiãozinha aqui da bochechinha, que é hidratação injetável. Então eu sempre gosto de orientar: "Olha, só o botox talvez nesse momento não vai ser o suficiente, mas se a paciente deseja só fazer o botox, a gente faz". Mas eu procuro sempre não, eu procuro dar a minha opinião em relação ao que seria o mais interessante para ir com o melhor resultado combinado para paciente. Até porque cada pessoa é única, né, então não tem uma receita, como tu disse, não tem uma receita de bolo. Precisa avaliar e dizer: "Olha, pra ti vai funcionar melhor isso ou aquilo". "Ah, minha vizinha fez tal coisa e não gostou", talvez porque não foi tão bem indicado o procedimento. Exato. Porque não existe isso do Ctrl C, Ctrl V na medicina, né. Isso. E agora com relação ao ciclo de cuidado, né, com relação à pele, com relação a todos esses cuidados estéticos. Por exemplo, comecei a me cuidar com a doutora Roberta. Preciso ir uma vez na vida e acabou? Preciso continuar? Como que funciona isso? Não, não é assim que funciona. Até porque nós temos um protocolo na clínica e esse protocolo, minha equipe, né, ela segue rigorosamente. Como que funciona isso? Conforme o tipo de procedimento, a cada 4, 6 meses, um ano, nós entramos em contato com a paciente ou o paciente para relembrar que está na hora de repetir o protocolo. Ou até, se quiser fazer uma nova consulta para ver se precisa de fazer ou fazer outros procedimentos, se se aquele protocolo que nós seguimos já ainda está está bem, se está ainda em dia, se precisa fazer algum outro protocolo que não foi feito ainda, né. E a gente tem que lembrar sempre que nós continuamos envelhecendo. Muitas vezes as pacientes me perguntam, ou os pacientes também. Eu falo os pacientes no modo geral, tá. Mas assim: "Ai, doutora, quanto tempo vai durar o meu botox? Quanto tempo vai durar meu preenchimento, meu bioestimulador de colágeno, meu laser?" E eu digo: "Olha, depende muito de cada pessoa, de cada tipo de pele.
dos cuidados que tem em casa também, né, que isso é muito importante, a pessoa que tem hábito de usar um filtro solar, uma pessoa que fuma, uma pessoa que toma bebida alcoólica, isso tudo tem vários fatores que vão determinar se a pessoa vai ter uma pele com um resultado melhor ou até o próprio procedimento mesmo, né. E todos nós estamos envelhecendo, mas uma coisa que é importante saber é que envelhecer, nós vamos envelhecer, mas nós podemos envelhecer com dignidade. Todo mundo tem o direito de continuar se cuidando, Exatamente, né. sempre. É verdade. E também tem uma coisa, a gente não é nós não somos estáticos, né. Tu vai fazer o procedimento hoje, mas tu vai continuar movimentando, se mexendo, a pele vai continuar, como tu disse, envelhecendo, evoluindo, então é importante continuar com esse tratamento também. Isso aí. Doutora, vamos falar agora de skincare, né. Vamos primeiro começar pelos produtos caros, né. Funcionam melhor, não funcionam melhor? Isso é um mito? Me conta um pouquinho sobre isso. Eu vou falar a verdade agora também, porque eu não gosto de ficar mentindo, tá. Existem produtos que são com preços absurdos, tá, e que o resultado não é tão diferente de produtos de nível intermediário, né. Por exemplo, assim, ó, tem produtos que custam mais de 1.000, R$ 2.000, e enquanto outros com 300, R$ 400 já têm um resultado praticamente o mesmo. Então, às vezes, eu sugiro para as minhas pacientes, entre optar por comprar um produto, um cosmético de um valor tão elevado, às vezes investir num procedimento estético no consultório, ou até a gente fazer elaborar uma receita mais, digamos assim, compacta, com produtos que tem um custo, um orçamento não tão alto, para que ela possa seguir por muito tempo esse tratamento, né. É, porque às vezes tu paga caríssimo num E produto. depois não consegue dar continuidade ao tratamento, né. E os ingredientes ativos que existem na atualidade, eles são ótimos. A medicina da parte dermatológica, o skincare, que são os cuidados com a pele, eles evoluíram muito, mas eu não vou te dizer que um produto de 2, R$ 3.000 é tão superior assim a um produto que a gente tem, às vezes, até no Brasil mesmo, de 300, R$ 400. Então é um mito de que um produto muito mais caro vai funcionar muito melhor. Que vai tirar todas as ruguinhas, que vai tirar todas as manchinhas, isso infelizmente não é verdade. Entendi, melhor fazer um procedimento então. É, o procedimento associado com cuidados numa rotina uma rotina certinha em casa, cuidados com a alimentação, tomar bastante água. Mas agora que a gente vai falar de rotina, então vamos abordar esse assunto, né, que eu acho que muita gente tem curiosidade. O que que seria uma rotina ideal de skincare? Uma rotina ideal. Primeira coisa, limpar a pele. Isso todo mundo deve fazer. Começando daí com a limpeza da pele, que pode ser tanto através de sabonetes líquidos, sabonetes em barra, cleanser oil, que está muito se usando hoje em dia, que são aqueles óleozinhos de limpeza, que às vezes até pode ser associado com o sabonete líquido. Primeiro se usa o cleanser oil e após o sabonete líquido para fazer a remoção completa de maquiagem, filtro solar. Certo? E isso depende também, o sabonete ou o cleanser oil ou a água micelar vai depender do tipo de pele que a pessoa possui. Por quê? Porque se uma pele é mais com tendência de ser mais oleosa, não pode usar um sabonete que é para pele mais hidratante. O contrário também, se é uma pele mais ressecada, não pode usar um sabonete muito adstringente, muito abrasivo, que vai piorar mais ainda aquela pele ressecada. Então isso é interessante que a pessoa procure um especialista, um dermatologista, para indicar esses produtos mais adequados para cada tipo de pele. Uhum. Certo. Então, a hora que eu for, por exemplo, vou comprar meu kit de skincare, eu deveria ir primeiro num dermato, pedir Sim. ajuda, por Uhum. exemplo, para ti, pra doutora Roberta. Até porque hoje em dia na internet, se for entrar no Instagram, tem muitas pessoas falando até que não são tão, digamos assim, aptas para falar o que estão falando, ou que têm um certo interesse em falar daquele produto, né. Então o ideal mesmo é procurar um profissional que entenda disso, para ter uma receita mais, Mais certa pra certa para pele. cada tipo de Uhum. pele. É, porque, por exemplo, eu tenho uma pele muito oleosa, então eu tenho um determinado tipo de Que a produto tua que eu. pele não vai se adaptar. Ou o contrário também, tem produtos que tua pele vai amar, né. E daí depois então do sabonete da limpeza da pele, o ideal é fazer uma hidratação. Essa hidratação ela pode ser tanto com produtos mais leves, como sérum, pode ser uma loção, um creme ou até balme, dependendo do tipo de pele. O que que vai determinar vai ser
o sérum é o produto mais leve que existe hoje existe atualmente, né. Já o balme é um produto mais grossinho, para aquela pele que é extremamente seca. Então tem cremes, tem loções, o que vai modificar a prescrição do médico, dermatologista, é o tipo de pele também nesse sentido. Quanto mais seca a pele, mais hidratante vai precisar, quanto mais oleosa, menos hidratação vai precisar. Mas mesmo as peles oleosas necessitam de uma hidratação. Nem que seja leve. Nem que seja leve, aquilo de dizer: "Ah, minha pele é oleosa, não precisa de hidratante", precisa sim. E tá, então cheguei à noite, essa seria a rotina da noite. À noite isso de manhã e daí eu gosto muito de, durante o dia, também associar um antioxidante para a pele. Porque para antirradicais livres, por exemplo, a radiação ultravioleta que ela danifica muito a pele da gente, né, então eu gosto de associar, limpa a pele, passa, por exemplo, uma vitamina C, associado com o ácido ferúlico, que é um potente antioxidante para a pele também. O que que é o ácido ferúlico? É uma substância que ela é mais potente até do que a vitamina C como antioxidante, e ela é um derivado de uma planta. Então isso tem até algumas marcas que já têm prontos o ácido ferúlico associado com a vitamina C. Então lava o rosto, passa o antioxidante, por cima o hidratante, se quiser fazer esse cuidado de manhã também, e após o filtro solar. Se a pele for uma pele com tendência de ter melasma, manchinhas, é interessante que a pessoa use a dupla camada de filtro solar. O que que é a dupla camada então? É aquela proteção extra para a pele. Primeiro passa um protetor solar sem cor e espera uns minutinhos, aguarda um tempinho, uns 3 a 5 minutinhos, e por cima vai aplicar um protetor solar daí com cor. E se quiser ainda pode passar depois a maquiagem, Por cima por desse. cima do filtro com cor. Ou um blush ou um pó para tirar um pouco do brilho da pele, dependendo se a pele for uma pele mais oleosa. Existem hoje em dia marcas muito boas, muita coisa boa no mercado de produtos, assim, que a gente pode, estar adquirindo e fazendo uso. Então essa seria a rotina da manhã, acordei, faço essa rotina. E à noite, então, antes de dormir, tem uma rotina diferente? Qual seria o processo? Daí existe sim, existe alguns ácidos que não são todas as peles que podem usar, por exemplo, o retinol, retinaldeído, né, ou a tretinoína, o ácido retinóico, que é o que agora ele já existe há muito tempo, mas agora está em alta novamente. Várias blogueiras falando sobre esses produtos, até outros dermatologistas também estão comentando sobre esse produto, que é a tal da vita da do Vitanol, do Vitacid. Estou falando marcas, porque são as mais conhecidas no Brasil, né, não tenho nenhum conflito de interesse com essas marcas, mas são produtos, então, que o retinol é um produto que, quando aplicado na pele, se transforma em ácido retinóico. Que ele faz? É o mais potente dos anti-envelhecimentos para a pele da gente, para estímulo de colágeno tópico. Ele melhora linhas finas, poros dilatados, então ele ajuda bastante nessa parte. Só que não é qualquer pele que pode usar. Por quê? Porque é um produto extremamente potente. Pele com rosácea, a pele é muito sensível. Eu, por exemplo, não consigo usar esse tipo de produto na minha pele. Se for para usar, eu uso uma vez por semana ou a cada 15 dias, e tenho que fazer aquele segredinho que os dermatos passam para os pacientes. Qual é esse segredinho? É primeiro passar um hidratante e por cima passar o ingrediente ativo, que é o Vitacid ou o Vitanol. E daí o que que vai fazer? Vai formar tipo uma barreira na pele, consequentemente a medicação não vai penetrar tanto na pele. Vai penetrar, mas não vai ter aquele contato direto com a pele. E assim não vai agredir tanto a pele. Então vai Esse é um produto que não é recomendado para peles mais sensíveis, mais é isso? sensíveis, com rosácea, que é aquela pele que muito sensível, muito vermelhinha, com vasinhos, então não é tão indicado. E também para gestantes, então não acho que não é agora o nosso tema, mas ele não deve ser usado em gestantes também, que ele é um derivado da vitamina A, o retinol. E também existe o ácido glicólico, que é um outro ácido extraído da cana-de-açúcar, tá, que também pode ser usado como anti-envelhecimento à noite. Esse não necessariamente tem que ser só à noite. O Vitanol ou o Vitacid, que é o ácido retinóico ou a tretinoína, eles são usados preferencialmente à noite, porque eles são fotossensíveis. O que que é fotossensível? É uma medicação que, quando em contato com o sol, pode manchar a pele, pode danificar a pele. Então, se quiser usar durante o dia, tem que ser os mais fraquinhos e com muito filtro solar em cima.
Já o ácido glicólico, ele não tem esse poder de fotossensibilidade. Consequentemente, não vai agredir a pele em contato com o sol. E também tem um resultado muito bom para quem tem tendência de ter pele com acne, com poros dilatados, cravinhos, ele vai ajudar a tratar isso também. Olha só. E à noite, então, seria o quê? A gente para dar um checklist. Um checklist. Então, primeiro, lava a pele Aham. novamente, para tirar tudo aquelas impurezas que durante o dia de poluição, poeira, e maquiagem, né, filtro solar, limpa a pele, passa um produto, aplica um produto como, por exemplo, um anti-envelhecimento, ou um hidratante, dependendo da necessidade da pessoa, né, e é isso, né. Só E passar um daí o hidratantezinho para hidratante dormir. e esses produtos que eu acabei de falar também Hum. que podem ser usados. Além disso, também existem produtos específicos para a área dos olhos, que são bem bons também, mas é que daí cada pele vai ter um produto mais específico, mais indicado, E é né. melhor consultar contigo antes e saber. Comigo ou com um dermatologista para saber qual é o melhor produto para a área de olhos, porque a área de olhos, se a pessoa tem olheiras, é um tipo de produto, se a pessoa tem bolsinhas, é outro tipo de produto, ou se tem as 2 coisas, pode associar os produtos também. E se uma pessoa, por exemplo, tem muita alergia à maquiagem, né, eu sei que tem bastante mulher que tem alergia à maquiagem. Tem algum produto que dê pra passar antes pra evitar essa alergia, pra proteger a pele? Tem que procurar produtos, daí tem que descobrir qual é a substância química que ela é alérgica, que às vezes pode ser até mais do que uma substância química, a pessoa ser alérgica, e evitar essa substância. E existem também até os filtros que eu não comentei, mas eu acho que é interessante, que tem pessoas que são alérgicas aos filtros químicos. E existem filtros físicos, que são filtros minerais, que dê para pessoas que não conseguem usar os filtros químicos, que são produtos, são filtros solares à base de substâncias químicas que em contato com a radiação ultravioleta não em contato com a pele não deixam a radiação ultravioleta penetrar tanto na pele. Já o filtro mineral são partículas de óxido de ferro que em contato com a pele, o sol bate na pele e reflete, não absorve, a pele não absorve. E eles E são tem gente que menos. tem alergia ao filtro solar. Sim, tem algumas marcas de filtros solares aí que foram tiradas de mercado já, por serem muito alergênicas. E é uma coisa que é necessaríssima, né, então. E aí faz o quê? Usa o mineral. O filtro mineral. Isso tem pra comprar na farmácia também, Sim, tem precisa várias de marcas. receita, Não, não? não, não precisa de receita. E tem com cor e sem cor. E eles evoluíram muito, antigamente parecia um hipoglós, quando passava no rosto, assim, ficava aquela pastinha branca. Agora já não, agora eles são mais fininhos, assim, com muito mais a tecnologia, tudo vai evoluindo, né. E esses filtros minerais estão bem assim, a cosmética tá muito boa hoje em dia. E deixa eu te perguntar, doutora, por exemplo, a pessoa tem alergia, né, tem um incômodo no rosto, alguma coisa nos olhos, alguma coisa que sempre incomoda. E ela faz essa rotina todos os dias, usa vários produtos, depois passa maquiagem, por exemplo. Tem alguma coisa que possa fazer no consultório, por exemplo? "Doutora, quero marcar para descobrir da onde vem essa alergia". Tem como a gente fazer alguma coisa com relação a isso? Tem testes que se fazem para ver essa se descobre o que que é essa alergia. Normalmente quem faz isso são os alergologistas, né, que são os médicos especializados em alergia. E daí eles enviam para a gente todo um relatório com todos os produtos que a paciente é alérgica. E daí a gente vai rótulo por rótulo pesquisando para ver se se aquele componente está na embalagem do produto ou não. Ah, daí faz tipo um scanner, assim, da pessoa pra descobrir todos os componentes que ela tem alergia. Interessante. E dá pra fazer isso contigo, por exemplo? É o médico de alergia que faz isso normalmente. Mas aí vai direto nele ou primeiro passa por um dermato? Daí, dependendo, a gente tenta resolver a alergia sem ir para o médico de alergologista. Se caso a paciente permanecer tendo essas alergias, a gente substitui primeiro os produtos. Se não conseguir através disso, vai para o médico de alergia, né? E daí depois a gente, com essa lista de produtos, se foi descoberto, que nem sempre se descobre as alergias, diz que a alergia não é uma coisa tão simples assim de se descobrir. E às vezes, como eu falei, a pessoa tem mais de um tipo de produto que ela é alérgica, né? Mas normalmente se descobre. Tem os mais comuns, assim, que são os carros-chefes das Já alergias. tem uma ideia. Aham. Entendi. Então primeiro vai no dermato, vê se consegue resolver de forma mais simples, Hã? digamos assim. Senão a gente encaminha para o médico alergista, o alergologista. Entendi. Doutora, e fazendo a pesquisa aqui para o podcast, eu vi muito se falar sobre uma tal de niacinamida. O que que seria isso? Isso é uma coisa boa? O que que acontece? O que que é?
A niacinamida é uma das últimas descobertas na dermatologia da parte de skincare, de cuidados com a pele, porque ela tem um alto poder regenerador da pele. Ela é um derivado da vitamina B3 e tem, então, a parte de anti-inflamação, regeneração da pele. Então, ela está sendo muito utilizada com ingredientes, entre outros, cremes, sérums, hidratantes, Já vem esse né? componente dentro de um creme. Já vem dentro até com formulações com ácido hialurônico, vitamina C, niacinamida, tem vários componentes, é como se fosse um combo de produtos para deixar a pele mais bonita, menos inflamada, é muito bom esse componente. E é um dos últimos que está se falando, assim, e realmente tem um resultado muito interessante. E vitamina C também faz bem para a pele. A vitamina C, que é o ácido ascórbico, né, ela é conhecida como vitamina C, só que não é a de tomar, é a de passar, tem que ser para ter um efeito antioxidante mesmo para a pele, o ideal é que se aplique. A única coisa é que tem que ter muito cuidado, porque a vitamina C tópica, né, aplicada, ela é muito instável. O que que significa isso? Ela oxida muito fácil. Então, se você for usar uma vitamina C, procure uma de uma boa marca, que tenha um respaldo científico, por quê? Porque essa vitamina C se abrir e ela já estiver com uma coloração diferente ou com um cheirinho diferente de quando foi logo que foi comprada, já perdeu toda a validade, dela não funciona mais. E além de não funcionar, pode dar algum problema na pele? Não, Mais a perca da cheiro eficácia. fica um cheiro diferente, a coloração fica uma coloração meio amarronada, assim, sabe, amarronzada, um marronzinho, assim, mas não é indicado de ser usada depois que mudar essa a estabilidade dela. Ela é difícil de ser estabilizada e ficar, assim, muito tempo se ficar muito tempo aberta, ou em lugares também muito iluminados, assim, por exemplo, perto do sol, em contato com o sol, não é bom deixar no lugar mais escondidinho, assim, não muito quente, e mais escuro para ela ficar mais tempo estável. Entendi. E aí tem marcas no mercado que são melhores Sim. do que outras. Entendi. Tem que tomar cuidado na hora da compra. Porque e tem também as que são nano-encapsuladas, que ela tem uma penetração melhor, mas isso tudo deixa com o dermatologista que ele domina totalmente, só procurar um especialista que Que eu até ia te perguntar aqui, qual que é a diferença de uma rotina de skincare por conta própria e uma diferença de uma rotina indicada por um dermato, por exemplo? é que normalmente a rotina de skincare por conta própria, o que que vai acontecer? Vai pegar a dica com a vizinha, com a amiga, no Instagram, e a pele talvez daquela pessoa que te deu a dica não seja a mesma pele que você possui, né. Então o ideal é que a uma rotina de skincare para cada tipo de pele bem direcionada mesmo, para que fique o melhor resultado possível e que a pessoa fique mais satisfeita também. E eu posso, por exemplo, marcar uma consulta numa dermato, marcar uma consulta contigo, Uhum. para ir lá e falar: "Doutora, quero começar uma rotina de skincare adequada para o meu rosto. Com Tu me certeza, ajuda?" vai ser um prazer. Ah, então tá bom. Então acontece isso também, porque às vezes o pessoal acha que: "Ah, vou procurar um médico, um dermatologista só quando eu tô com algum problema". Não, Não, eu tenho cada vez mais pacientes jovens que estão preocupadas em cuidar da pele desde dos 20 anos, 15 anos, 14 anos, que já começam a se preocupar. Daí a mãe leva, né, ou vai acompanhado de um familiar, para: "Ah, minha filha ela quer começar a se cuidar", então a gente já começa desde cedo. E é interessante que quanto mais cedo comecem esses cuidados, melhor. Claro que uma criança não, a gente tem agora algumas substâncias químicas que têm que ser evitadas por crianças, então por isso também que é importante que a pessoa leve a adolescente, a adulto jovem, num dermatologista, porque tem alguns produtos para criança que não são tão indicados. Eu não atendo criança, mas daí eu posso direcionar para quem atende, né, um especialista dermatologista infantil daí, né, porque tem alguns produtos que se descobriu não faz muito, que eles estão até, fazendo com que as crianças entrem na puberdade precocemente, por uso de cosméticos. nossa, não sabia disso. Que loucura. Nossa, então por isso sempre vá no médico antes de fazer qualquer Isso aí, às coisa. vezes pensa que uma maquiagem, um creme não faz nada e as crianças estão tendo essa puberdade precoce.